Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e eu vou trazer para vocês aqui a minha visão sobre o Sony WF-1000XM4. Tenho que agradecer aqui ao Rafael que me mandou esse fone somente para review. Ele não pediu para falar nada, bem ou mal, do fone. Aqui vocês vão ver somente as minhas sinceras opiniões e impressões sobre ele. E convido também a participar da minha campanha lá no Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui embaixo que tem ajudado pra caramba a continuidade desse trabalho aqui no canal. A Sony é uma marca que dispensa apresentações porque é uma gigante tanto do áudio quanto de diversos segmentos. Provavelmente você tem ou já teve alguma coisa da Sony na sua casa, né? Desde uma televisão até um Walkman ou Discman antigo. É aquele tipo de fabricante que eu considero onipresente, que tá na boca do povo aí, todo mundo pelo menos tem noção do que é essa marca, e ela é japonesa. E no segmento de áudio a Sony é bastante diversificada. Eles têm uma linha ali bem de entrada de fones de ouvido, mais commodity assim, com fio e também Bluetooth. Tem uma linha mais sofisticada Bluetooth, que é a qual pertence esse WF-1000XM4, e também tem a versão full size, que é o WH-1000XM4, e agora está saindo o XM5, se não me engano. E ele tem também uma linha mais sofisticada, mais high-end, que é ali aquele MDR-Z1R, o próprio IER-Z1R, que é a versão intra-auricular high-end, que tem uma caixa ali, um acabamento assim sensacionais. E eles têm uma linha ali também focada para uso profissional, com fones fechados, de estúdio, mais de retorno, monitoramento. E dentro desse segmento de fones Bluetooth, a Sony é extremamente bem reconhecida pela qualidade do noise cancelling que ela aplica nos seus fones. E para quem não sabe o que é cancelamento de ruído ativo, é basicamente assim, você tem um ruído vindo de fora e o seu fone lança uma onda contrária àquele ruído, que faz com que haja um cancelamento ali de uma com a outra, e aí você acaba não escutando nada, né? É claro que isso não é 100% eficaz, mas funciona muito bem na maior parte das ocasiões. E a Sony ela já inovou muito nesse segmento, e hoje ela é reconhecida como um dos melhores ANCs do mercado. O WF-1000XM4 ele pode ser encontrado lá fora entre 250 e 300 dólares. Eu acho que ele não vem oficialmente para o Brasil, então se você encontrá-lo por aqui vai ser alguém que importou de forma independente. E ele é um fone TWS, ou seja, ele não tem fios entre um lado e outro, é o famoso True Wireless, que traz um driver dinâmico por lado de 6mm. Ele traz o famoso cancelamento de ruídos ativo da Sony, que é de alta qualidade e realmente muito competente. O que eu mais gostei nele é que ele tem um case que tem um tamanho excelente, é bem pequenininho, ele fácil de transportar, sabe, que não incomoda no bolso, que não ocupa muito espaço, então gostei muito disso nele. Ele tem um design que é ergonômico, mesmo sendo grandão, ele é maiorzão mesmo, mas é bem ergonômico, diferentemente do XM3, que eu já avaliei aqui no canal, mas eu achei ele um pouco grande, ele escorregava muito do meu ouvido. Eu sei que isso é uma coisa um pouco particular, mas tanto lendo em fóruns quanto na minha experiência própria, ele melhorou muito na firmeza que ele fica aqui na orelha, né? Do jeito que ele se encaixa. Ele tem uma excelente conectividade, então você consegue conectá-lo assim no PC, ou no celular, ou no tablet de forma bem simples. É só clicar em conectar ali, ele já troca de um para outro sem você precisar desconectar ou desligar um Bluetooth, ou ter que voltar para case, qualquer coisa do tipo. É só selecionar ali no dispositivo que ele já conecta, no dispositivo que já tinha sido conectado anteriormente. Então basta você chegar ali, conectar e show de bola. Ele funciona muito bem nesse quesito. E é claro, a ANC dele que é muito competente e muito versátil. E o que eu menos gostei dele é que a seleção de ponteiras é bem limitada, diferente do XM3 que vinha com uma seleção bem legal. Esse aqui muita gente provavelmente vai ter que procurar no mercado aí ponteiras para se adequar ao ouvido. E outro ponto é que o sinal Bluetooth dele passa por certas instabilidades, aquelas desconexões de um lado para o outro, né? Às vezes pica a conexão. Então não é aquela conexão lisinha. Eu não estou com a caixa aqui do WF-1000XM4, mas é uma caixinha muito pequenininha, acho que nem vale a pena mostrar, que vem só com 3 pares de ponteiras daquela Sony Triple Comfort e um cabinho USB, micro USB-C lá. Então não acho que vale a pena. Ele vem com essa case que é super pequenininho, eu gostei bastante do tamanho dela, cabe no bolso aí sem incomodar e é bem leve, realmente impressionantemente leve. E aqui quando a gente abre, já tem um LED indicativo que mostra como é que está o status da bateria e os fones. Então aqui vocês podem ver que a case é muito bem feita, tem um tamanho que é bacana, que eu particularmente gosto muito. E assim, no mais ela é bem acabada, não é muito de arranhar, ela tem uma certa proteção aqui, então é bacana e não é igual a do XM3 que você tem que colocar na mesa de cabeça para baixo, né? Essa aqui não, você coloca de cabeça para cima, normal. Os fones nitidamente têm uma ergonomia superior ao do XM3, que eu particularmente não me dei tão bem com eles assim, e são bem bacanas, assim, tem umas curvas, um formato...
E é bem bacana, tem um formato bem legal, umas curvas que realmente dão certo, pelo menos para mim deram super certo, o fone ficou super firme. E ele é feito majoritariamente em plástico e eles têm um revestimento bem interessante, não parece que vai arranhar ou que vai estragar com facilidade. Aqui é o sensor de toque dele, que é muito competente também. Qualquer toquezinho ele já detecta sem falhas. Me parece que aqui é o microfone dele de noise cancelling, um dos microfones de noise cancelling. E aqui a gente tem o sensor de uso do fone, que quando você coloca ele detecta se você está usando ou não e implementa um pause automático. Então assim, no geral é um fone que é bem feito, gostei da construção dele, me parece que vai durar bem. E o case muito leve e tudo mais, isso deixa o fone com uma usabilidade muito boa. As especificações técnicas dele, como sempre, eu vou deixar o quadrinho aqui, quem quiser dar uma pausada e confere. E o que eu posso destacar é que a bateria dele dura em torno de 5 horas e meia até 8 horas, dependendo das configurações que estão ativas ou desativadas ali. No pior caso, dura 5 horas e meia, que é com a ANC ligado, DSE ativo. E no melhor caso, que é com isso tudo desligado, somente música, ele dura ali cerca de 8 horas, o que é muito bom. O carregamento dele pode ser USB-C ou wireless, o que dá uma certa versatilidade ali para quem usa esses dois tipos de carregador. E ele também traz proteção IPX4, o que o deixa adequado também para exercícios físicos, né, para aguentar ali respingo, suor, eventualmente uma chuva leve. Agora eu vou falar para vocês da utilização, aplicativo e outros aspectos dele. Primeiramente a conectividade dele é excelente, então eu parei ele aqui com o meu computador, com 2 tablets meus e com o meu celular, e quando eu estava a fim de trocar de um para outro, é só você ir no Bluetooth ali, clicar nele, está conectado, e aí você quer passar para o outro, você clica, conecta no outro, não precisa ficar aquela coisa que muito fone tem, que você tem que reparear, ou que tem que voltar para case, depois tirar de novo e conectar, ou desligar o Bluetooth do celular para conectar no computador, depois você liga de volta. Então não tem nada disso, é super transparente essa conexão, você vai pulando de um dispositivo para outro ali sem muito problema, então isso é bastante bacana nele. O cancelamento de ruídos ativo dele é muito bom, é bem versátil, porque você consegue ali selecionar para ele filtrar somente a voz, ou para filtrar mais vento e tal, então tem diversas opções ali, diversos níveis de cancelamento de ruído ativo. Eu acho que é o mais versátil que eu já tive contato e gostei da experiência com ele. E eu fiz algumas medições das atenuações dele, são boas, como vocês podem ver aí na tela, esse é um gráfico dele antes e depois do cancelamento de ruídos ativos, e ele atua notadamente em ruídos de frequências ali abaixo de 1 kHz, entre 5 e 20 decibéis de atenuação, o que é bem bom, é bastante eficaz. E agora eu vou mostrar para vocês na prática, num áudio, que eu deixo um ruído rosa rolando e coloco o Sony e deixo o cancelamento de ruído desligado e ligado, para vocês verem como que ele atua aí nesse ruído e como que ele atenua realmente as frequências mais baixas. Um aspecto que eu não gostei muito na utilização dele foi a configuração e personalização dos botões, porque eles não são totalmente personalizáveis. Você não pode, tipo assim, selecionar 3 toques de um lado para mexer com volume ou 3 toques do outro para poder atender ligação, etc. Você não consegue mexer. Ele tem configurações pré-programadas ali, você tem que aceitar e conviver com aquilo, sabe? Para mim, eu senti um pouco de falta de ter mais versatilidade ali, de personalizar da maneira que eu gostaria, mas eu entendo que funciona para muita gente e a Sony deve ter tomado essa decisão baseado nisso também. O Bluetooth dele tem um alcance muito bom, mas ele tem um probleminha que comigo aconteceu várias vezes de ele ficar desconectando um lado, sabe? Às vezes só um lado desconecta, mas rapidinho conecta de novo. É meio um glitch assim, dura pouco, mas aconteceu por diversas vezes e conectado em dispositivos diferentes, então eu imagino que ele não tem uma estabilidade de conexão tão boa de um lado com o outro. Bom, gente, o app do Sony é bem completinho, mas ao mesmo tempo é simples. Vocês conseguem ver aqui a carga dos fones e a carga da case, o que é bem legal. E ele tem um sistema de som adaptativo, que ele detecta algumas ações, ou você pode ajustar algumas ações aqui que alteram o noise cancelling. Então tem tipo ação de transporte, caminhando, correndo, sentado em casa. Você pode já ajustar isso para em cada situação ele automaticamente mudar o noise cancelling. Também tem um registro a partir de locais aprendidos e mapa que você pode setar, tipo assim, cheguei no trabalho, desligo o ANC, ou cheguei em casa, liga, qualquer coisa do tipo assim, à sua conveniência. E aqui você pode alterar o som. Então você pode mexer direto no cancelamento de ruído, que tem um modo cancelamento de ruído, né, redução de ruído de vento e tal, som ambiente e desligado. Muda consideravelmente aqui a cada situação. Essa função é legal falar para bate-papo, porque quando você fala, imediatamente ele pausa a música, ele detecta somente sua fala, ele não pega fala de outras pessoas, não. Tem um esquema acho que de condução óssea aqui que detecta quando você está falando. E aí ele desliga a música e ativa o som ambiente para você escutar e conversar, e automaticamente ele para quando você para de falar. Você consegue setar aqui o tempo
que ele vai ficar pausado e com o noise cancelling desligado enquanto você conversa. Aqui ele tem um equalizador que tem alguns presets, você pode também mudar aqui de forma a personalizar sua equalização. Eu vou deixar uma equalização aí para quem curtir, que foi o jeito que eu achei que ele ficou mais flat que essa personalizada aqui, ficou bem legal. Aqui a gente pode alterar a qualidade da conexão Bluetooth, que pode gerar prioridade na qualidade do som ou na conexão estável, tá? Muda um pouquinho o som, bem sutilmente, mas aí eu deixo na prioridade na qualidade do som, que a conexão continue estável mesmo assim. E tem o DSEE, que melhora um pouco a qualidade da transmissão do Bluetooth. Em sistema aqui você pode controlar algumas coisas nos botões, do que o lado direito e esquerdo fazem. Eu achei pouco versátil, tá? Você tem só controle de som ambiente, reprodução e volume de cada lado, e ele já tem aqui pré-definido o que cada um vai fazer. Então assim, eu não achei muito legal, você não pode ajustar o que exatamente cada toque, cada botão vai fazer. Eu acho que isso é um pouco limitado nesse caso. Aqui ele tem a definição de ponteiro ideal, ele faz um teste de som, acho que ele capta com os próprios microfones aqui, o XM3 já tinha isso. E o esquema de desligamento automático também é bom para economizar bateria caso você não esteja usando. Notificação para assistente de voz, quando você tem alguma notificação no celular, ele manda aqui, avisa tipo mensagem ou coisa do tipo. Quando você usa a primeira vez, é interessante que ele te mostra uma opção aqui no aplicativo de tirar umas fotos da sua orelha e tal, e ele ajustar a melhor qualidade de som ali para o esquema 3D, para otimizar o aplicativo 3D, mas não sei se na prática isso faz diferenças significativas assim no som. Falando agora do microfone do Sony WF-1000XM4, para vocês verem como é que ele funciona, ainda não testei. E aí a gente vou testar aqui como que ele vai se comportar com 3 tipos de ruídos diferentes que vão ser mais ou menos usuais aí quando você estiver usando esse fone para conversas telefônicas. E o primeiro deles é um barulho de burburinho, restaurante, um barulho ambiente, criança chorando, talher batendo. E aí a gente vai ver como é que minha voz vai se sobrepor nesse microfone a esse tipo de ruído externo. Agora eu vou para um ruído rosa, o microfone para resolver o ruído. E agora um ruído de avião, que você vê também, motor de ônibus, barulho de ar-condicionado, ventilador. Então a gente vai ver no final das contas como é que ele se comporta nessas situações. O Sony, apesar de grandão, é bom, tem uma ergonomia bem legal, ficou bem bom no meu ouvido, firme, dá para correr, dá para fazer bastante exercício físico com ele e não me incomodou hora nenhuma mesmo com o tamanho mais avantajado. A ressalva fica somente para as ponteiras que vem com ele, que são um pouquinho limitadas, são só 3 tamanhos e de um tipo só, então pode ser que você tenha que recorrer ao mercado para comprar ponteiras diferentes e o ajuste dele ficar um pouco melhor para você, mas no geral eu gostei. Bora então falar sobre o som, que é o mais importante. E numa primeira escuta do WF-1000XM4, a primeira coisa que eu percebi é que é um som totalmente familiar, sabe? Ele tem uma tonalidade ali que é familiar, tudo soa meio quentinho, meio agradável, bem assim, a palavra é essa, familiar. E nessa análise aqui, a gente tem que considerar que é um fone Bluetooth, então ele tem certas limitações ali por definição, mas já que é um fone da Sony, um pouco mais caro, então eu vou fazer essa análise com a mão um pouco mais pesada, mas sem perder de vista que é um fone Bluetooth TWS. Começando então pelo que eu mais gostei, que são os médios dele, que no geral são super agradáveis e eles são quentinhos e mais cheios, né? Para quem não sabe o que significa isso, é você ter aquela sensação de que aquele instrumento ele tá um pouco mais cheio, ele tem um pouco mais de corpo, ele ocupa um espaço maior no ambiente, sabe? Isso tem a ver com a frequência fundamental da tonalidade dele, que seria mais forte que as demais. Então, no geral, são médios mais quentinhos ali, com uma sensação de estarem mais cheios, mas bem familiares. Mas nem por isso eles são fechados, mas tem sempre bastante corpo, principalmente vozes. E um excelente exemplo que caracteriza muito bem esses médios do WF-1000XM4 é a música Long After You Are Gone, do Chris Jones, que tem um violão de aço ali, e junto com a voz dele, que soa bem cheia, esse violão tem naturalmente um timbre mais duro, um timbre mais metálico, mas o WF-1000XM4 ele amacia bastante esse timbre, então ele não soa tão metálico assim, às vezes nem parece que o violão é realmente metálico, mas é uma gravação, é uma mixagem ali que de fato é metálica, então o Sony amacia isso, deixa esse timbre mais suave, o violão é bem mais cheio e a voz dele também bem mais cheia através do Sony. Soando tudo ali numa apresentação bem suavizada. E assim, a única hipótese que eu acho que alguém acharia ruim desses médios é alguém que gosta de médios muito definidos. Ele não tem médios tão definidos assim, mas eles soam bem agradáveis e dificilmente vão incomodar alguém. O palco dele na configuração normal ali não se expande muito, toca meio que entre os olhos aqui e tal, mas ele tem uma função muito interessante que é o 360 Reality, acho que chama, que quando você liga em aplicativos e músicas ali compatíveis, ele consegue realmente tirar aquele palco sonoro que tocava entre os olhos aqui e expandir um pouco e
trazer ali aqui uma esfera em volta de você. Não é uma coisa assim, wow, mas funciona bem. Eu duvidei, mas eu testei com diversas músicas aqui e funcionou muito bem, então um ponto para a Sony nesse quesito. Já os outros quesitos técnicos, como posicionamento de instrumentos, separação, é somente ok, e considerando que é um fone Bluetooth, é ok também. Mas aqui a apresentação de detalhes dele é um pouco superior se tratando de um Bluetooth. Os graves dele tem uma excelente extensão e tem bastante chão ali, são um pouquinho acima de uma neutralidade, então são graves um pouco mais presentes ali, mas não são dominantes de forma alguma, e eu também não acho que gera congestão e tal, e eles estão num lado mais relaxado, né? Não são graves muito firmes, mas assim, estão ok ali, estão mais ou menos na média, não entregam nada de mais nem de menos. Seus agudos vêm numa quantidade muito boa e tem bastante coerência, sabe? Não tem nenhum pico ali que gere alguma anomalia ou algum vale que falte alguma coisa em alguma música. Então, assim, são bastante coerentes, são bons, tem uma quantidade bem legal, mostram ali uma quantidade de detalhes legal e tal. Eu só acho que ele faltou um pouco de extensão. Se ele tivesse um pouquinho mais de extensão, talvez trouxesse mais arejamento ali para a música, sabe, aquela sensação de ter mais ar ali entre os instrumentos e tal, mais altura, né, no palco que ele apresenta, mas de qualquer forma são os agudos que eu chamo de inofensivos, né? Eles não agridem e também não mostram nada excepcional, mas são bem ok sim. Vamos então para as comparações. Eu pude comparar o Sony lado a lado com o Samsung Galaxy Buds Pro, que tá assim, não está na mesma faixa de preço, o Galaxy é um pouco mais barato, mas são competidores de duas grandes marcas, eu acho que vale a comparação. E o app da Sony é bem mais completo, cheio de funçõezinhas ali a mais do que o Samsung, que podem ser úteis para muita gente. A conectividade dos dois é sensacional, eles têm esse negócio de você poder conectar com diversos dispositivos ali, trocando de um para outro sem problema, então empate nesse quesito. O sinal Bluetooth para o Galaxy é melhor, é mais estável também, então não tem essas picadinhas de conexão que eu escutei no Sony, e ele também consegue ter um alcance maior, então ele vai mais longe antes de começar a picar a conexão. A bateria do Sony dura mais do que o Samsung, um tempo considerável. O ANC dos dois é bom, e apesar do da Sony ser mais versátil, ter mais opções ali de personalização, o da Samsung atenua mais para mim. Então ele tem um ANC ali que é mais competente, principalmente nas baixas frequências. O Galaxy traz uma sensação espacial melhor, ele consegue projetar um palco um pouco maior, com uma sensação bem melhor de arejamento, e ele consegue apresentar detalhes ali um pouquinho melhor. Ambos têm quantidades parecidas de graves, mas as apresentações são um pouco diferentes. Eu achei que o Samsung tem graves um pouco mais sequinhos, os da Sony são mais soltos, mais macios, e tem menos textura também que o Galaxy, que apresenta uma textura ali um pouquinho superior. Já o da Sony é mais pesadão. Os médios do Galaxy têm um pouco mais de abertura e definição, só que eles são um pouco mais magros, eles têm pouco corpo. Já o Sony tem o contrário, são timbres um pouco mais cheios, então ele traz ali mais corpo, traz médios bem mais cheios, que são mais suavizados também. E o Galaxy já está no campo que eles são mais magros, mas tem um pouco mais de textura. O Sony também pega vozes e traz um pouco mais para perto do que o Galaxy, que mostra elas ali mais magrinhas e com um pouquinho mais de definição. O Galaxy ele traz uma quantidade maior de agudos ali, ele tem mais brilho, tem mais arejamento, então a extensão de agudos dele é maior, apesar de soar um pouquinho artificial. Já o Sony tem agudos que para mim soaram um pouco mais naturais ali e no geral inofensivos. Vamos então com a conclusão, gente. O Sony WF-1000 XM4 é um fone muito interessante da Sony, certamente é uma melhoria muito boa vindo do XM3, então quem é fã do XM3 provavelmente vai se apaixonar aqui pelo XM4, porque ele tem diversas funções muito interessantes, ele tem um noise cancelling que é muito versátil, eu acho que é o mais versátil da categoria, apesar de não ser o melhor desempenho para mim, tá? Eu achei que o Samsung ganhou nesse quesito, mas ele ainda assim tem um desempenho muito bom, e o mais interessante é essa versatilidade, essa capacidade que você tem de selecionar o que você quer, o que você não quer, os níveis muito grandes de ANC ligado ou desligado. Então é bem legal isso. E a sonoridade dele assim, ela não é muito especial, ela não tem nada assim, pô, esse aqui é foda, esse aqui é assim assado, mas de qualquer forma ela também não desagrada em nada, pelo menos pro meu gosto, tudo que eu coloquei nele ficou bem legal, soou bacana também. Inclusive vou deixar uma equalização aqui que eu usei lá no aplicativo deles, que eu achei que ficou uma sonoridade bem mais interessante para o meu gosto, e quem quiser tiver esse fone e quiser testar, pode ver se o gosto bate ali com o meu. E assim, no geral, um fone super versátil, e a bateria dele é muito boa, não é a melhor da categoria, mas ainda assim é boa, trazendo ainda esse ANC legal da Sony. Eu só acho que pelo preço ele poderia trazer ali um kit um pouquinho melhor, sabe, com talvez um jogo mais completo de ponteiras, tipo o XM3, mas assim, no geral eu acho que é um fone que é muito adequado para diversas coisas, tanto para trabalhar, quanto para praticar esportes, fazer aquela caminhada, corrida, academia, porque ele tem uma ergonomia legal, é resistente à água, respingos,
E o ANC dele realmente é muito competente. E é isso, eu achei ele um fone muito bom no geral, o conjunto da obra é bem legal. E quem curtiu, deixa aquele joinha, quem está gostando do trabalho, considera se inscrever aqui no canal. Um abração, até a próxima e valeu!